Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar o curso Cálculo 1 na Física, né? Essa aula é a aula de número 2 e vamos tratar hoje sobre função linear. Bem, pessoal, nós iniciamos, né, esse curso, né, a pedido aí dos inscritos, né, no canal do YouTube, né, na plataforma do YouTube, que é justamente para atender a dificuldade, né, que as pessoas, os estudantes, né, têm, né, quando adentram no curso de física, no curso das engenharias, né, que necessita, né, da física e a sua ferramenta base, né, é o cálculo, tá? Então, sem mais delongas, né, nós vamos iniciar a aula de hoje, né, com a função linear. Bem, o que nós vamos abordar, né, nessa aula de hoje, né? Então, essa aula é a aula de número 2, eu me chamo professor João Paulo, tá? Gostaria já que você deixasse aí o seu like, né, o seu gostei no canal, se inscreva no canal, né, e ative as notificações do sininho para você acompanhar aí as publicações, né, desse curso, tá? Bem, então, nesse sumário da aula de hoje, nós vamos falar sobre, na aula 2, falaremos sobre funções lineares, tá? Que é a chamada função do primeiro grau, os tipos, o domínio e a sua imagem, né, o gráfico dessa função, a continuidade, os limites laterais, a descontinuidade e a função que eu estou chamando de mal comportada, tá? Esse material já também eu vou deixar aí embaixo, né, nos comentários, nas descrições desse vídeo, o link no Drive para você poder baixar e acompanhar aí esse curso, tá? Bem, esse curso ele faz parte de um projeto que eu denomino, né, como projeto Euler. Esse projeto Euler ele tem justamente esse perfil, né, de poder ofertar, né, cursos, né, e mini cursos, aulas, né, para as pessoas que têm, né, dificuldades em física, em cálculo, né, astronomia, e esse é o propósito desse projeto. Então, bem, na seção 1 desse material, nós vamos abordar, né, o que é a função linear, né? Então, a função linear, pessoal, na física, né, ela aparece, aqui são, nesse quadro, nessa tabela, tem alguns exemplos, né, de funções lineares. Por exemplo, você tem aqui a posição, né, do chamado MRU, né, movimento retilíneo uniforme na cinemática. Então, o x, né, a posição em função do tempo, se dá como uma equação do primeiro grau, né, x0 mais vt. X0 é a posição inicial, v é a velocidade que é constante e t é o tempo. Essa variável, essa quantidade física é medida em metros, no SI, tá? Uma outra aplicação, né, de função linear na física também é no MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, onde a aceleração agora é constante. A velocidade varia com o tempo, como uma equação do tipo do primeiro grau, tá? Então, a velocidade no SI, né, a sua unidade é metros por segundo, velocidade inicial, aceleração e o tempo. Uma outra quantidade também na cinemática, né, é o chamado MCU, né, movimento circular uniforme, onde você tem, né, que a velocidade angular ela é uma quantidade constante que varia, a variação do ângulo sobre a variação do tempo vai dar essa quantidade, que é a velocidade angular, constante. Tá? Então, por isso que é o chamado movimento circular uniforme. E, consequentemente, a velocidade tangencial também vai ser. Tá? Então, aqui é o ângulo, né, o ângulo final, o ângulo inicial, a velocidade angular e o tempo. Né? Essa quantidade, o ângulo, é medida em radianos. Um outro sistema muito interessante que também, né, aparece uma das oscilações mais simples da natureza, é o chamado MHS, né, o movimento harmônico simples. Nesse tipo de movimento, você tem aqui, né, a força, né, a força elástica, ela varia, né, com com a posição, né, a elongação da mola, onde você tem a constante elástica e a posição final inicial, a deformação, né, que a mola sofreu, né, você esticou, comprimiu ela, e ela vai obedecer à força elástica, uma lei linear, né, entre força e posição, né, e elongação da mola. Bem, a força é dada em newtons, né, no SI, mas em unidades fundamentais você tem massa vezes aceleração, ou seja, quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Uma outra quantidade bem interessante também é a energia, né? Então você tem energia potencial aqui. A energia potencial depende da altura Z, né? Ela é dada pela massa do objeto, a gravidade do local, e Z é a altura, né, escolhida a partir de um referencial. Então você vê que a dependência da energia potencial com a altura obedece uma equação do tipo linear. Né?
Uma outra lei física, né, a lei de Ohm, né, você tem aqui a tensão é igual R vezes I, né? Então a tensão depende da corrente e você tem aqui a resistência elétrica e a corrente. Então aqui a tensão, né, a voltagem, né, o volt, ele é dado por joule sobre coulomb, né? O joule eu já falei aqui em cima, e o coulomb é a unidade de carga, e você tem um volt, né? Essa é a chamada primeira lei de Ohm. Na gravitação, né, você tem aqui, né, a segunda lei de Kepler, né? Você tem aqui o planeta, né? Ele é a chamada lei das a primeira lei é a lei das órbitas, né? E a segunda é a lei das áreas. Então, os astros eles variam, a variação diária com o tempo, né? É uma constante, né? Então, o objeto percorre áreas iguais em tempos iguais. Então, aqui essa quantidade L sobre 2m é constante, né? Esse L é o momento angular, né? Do objeto em órbita, né? Em torno do Sol, por exemplo. Terra é Sol, Terra Lua, né? Então, é o momento angular aqui do corpo, né? Em órbita. M a massa dele, né, é o fator de 12, então você percebe que a relação entre área e tempo é uma equação do tipo do primeiro grau, né? Então essa área aqui é medida em metro quadrado, no SI, né, é uma segunda lei de Kepler. Você tem na hidrostática, né, a lei de Stevin, né, a variação de pressão com a profundidade ou altitude, né, é menos ρg delta Z, né, esse ρ é a densidade do meio, né, do líquido, do ar. Aqui a gravidade, a variação de altura, né, ou de profundidade. Então, se você sobe ao longo de uma montanha, né, essa variação de Z é positiva, então a pressão cai. Se você mergulha, né, em um lago, em uma piscina, né, ou em outro local, né, então a variação de Z é negativa, então a pressão vai aumentar, né. Então essa pressão é medida em Pascal, né, ou Newton por metro quadrado. Essa aqui é a chamada lei de Stevin, que obedece lá aos fluidos, né, no caso da hidrostática. Quando você tem também a dilatação térmica linear, né, a variação de comprimento, L, depende da temperatura, L0 é o comprimento inicial, alfa é o coeficiente de dilatação linear, e delta T maiúsculo é a variação de temperatura. Essa variação aqui de comprimento é medida em metros, né, no SI, e aparece lá no contexto de dilatação. E por fim, né, lá em física moderna, onde você tem lá o efeito fotoelétrico, então você tem aqui a relação de energia, de conservação, né, V aqui é a voltagem, né, H é a constante de Planck, E é a carga elementar, a carga elétrica, Ni é a frequência, Φ é a função trabalho, e aí você tem que a relação entre a tensão, né, e a frequência, né, obedece uma equação do tipo linear. Então perceba, todos esses exemplos aqui, né, são casos em que você aborda uma função do tipo linear no contexto da física, tá? Então a função linear ela tem o seu papel, ela tem a sua importância, né, dentro desse contexto, e aí nós vamos exatamente abordar essa função ao longo dessa aula. Então, continuando na seção 1.1, né, agora falando de domínio e imagem, então o domínio da função constante, né, x de t, é x0 mais vt, né, aqui posição final, posição inicial, velocidade que é constante, e t é o tempo. Pode ser representado na forma do diagrama da figura 1, né? Ou se preferir, então o domínio da função do primeiro grau, ela é um t, né? A função é x, t x é a ordenada, né? T é a abscissa, né? Eixo horizontal, eixo vertical. Então o domínio dessa função é todo o eixo horizontal, né, o eixo das abscissas. O t pertence a todos os reais, desde menos infinito a mais infinito. Então, a função aqui linear, né, do primeiro grau, ela é contínua de menos a mais infinito. Então, isso eu posso escrever de acordo com a equação 1, ou posso escrever na forma de diagramática, né, onde você tem do lado esquerdo aqui o domínio da função do primeiro grau, né, vários t's, né, vários valores de t, isso aqui são números. E para cada valor escolhido de t, você tem um associado, um relacionado aqui com a variável x, né? Então, para cada t escolhido, você tem um valor de x. X, 0 e v são números, são valores constantes no caso aqui, tá? Então, aqui você tem o domínio, aqui a imagem da função. Então, você tem a relação 1 para 1, né? Para cada valor de t, você tem o valor de x. Então, isso é um tipo de uma função que nós chamamos de função bijetora. Tá? Bem, agora partindo para o gráfico, né, para a seção 1.2, então abaixo temos os gráficos da posição versus o tempo, né?
no MRU, né, x versus o t. Em seguida, é a tensão vezes a corrente, né, a primeira lei de Ohm, e a força elástica versus a sua deformação, versus a posição x da mola, né? E força elástica, ou também chamada de força restauradora. Então, nesse primeiro desenho aqui, nessa imagem aqui, né, personalizada, né, então nós temos aqui, nós vamos abordar o chamado movimento retilíneo uniforme, que é esse movimento aqui, a equação que nós conhecemos do ensino médio, aquela equação, né, quando o camarada está com sede, né, equação do sorvete aqui, ó. Posição final, né, posição inicial mais VT. Essa equação ela é idêntica, aqui, né, a essa função aqui, olha, x de t, x0 mais vt, né? Ela é idêntica a essa função, só trocar 6 por meia dúzia, né? Então você tem a posição final, é o x de t, S0 é o x0, vt aqui, então essa equação S de t, a posição final, é idêntica ao x de t que nós já falamos aqui anteriormente, aqui em cima, aqui na primeira linha, no exemplo, né, de aplicação no MRU da função do primeiro grau, tá? Então aqui você tem aqui, imagine que você tenha, né, um móvel, esse móvel ele está percorrendo aqui uma dada posição x de t, e aí ele obedece, né, se ele executa aqui o movimento que nós chamamos de movimento retilíneo uniforme, então ele vai percorrer espaços iguais em tempos iguais. Então, por exemplo, se ele sair de 2 para 1, depois de 1 para 0, de 0 para 1, então ele vai percorrer variações de distância, ΔX, fixas, e ele também vai percorrer variações de tempo para sair de 2 para 1. Se ele gastou 1 segundo, de 1 para 0, também 1 segundo. De 0 para menos 1, 1 segundo. Então ele está percorrendo variações de posições iguais, variações de x iguais, sobre variações de tempos iguais. E essa razão vai dar um valor constante, que é a velocidade, que é o que caracteriza o MRU. Então, o movimento retilíneo uniforme é aquele onde a velocidade é constante. Logo, se esse camarada é constante, essa variável, essa grandeza, então você vai percorrer espaços iguais em tempos iguais. Então aqui estão os relógios, né, que vão cronometrar esse tempo nessas variações de posição. E aqui o nosso relógio está personalizado, né, gênios da física aqui, né, eu coloquei aqui para, né, deixar um pouco mais interessante esse material. Então, essa é a única equação que esse tipo de movimento tem, né? Então, a única equação, que é a equação do sorvete aqui, né? Posição final, né? Inicial, posição final, velocidade e tempo. Se você olhar, essa equação é do primeiro grau. Então, nós vamos ver duas situações, né? Analisar exatamente a posição versus o tempo, nesse caso aqui de movimento retilíneo uniforme, né? As duas situações eu vou analisar velocidade positiva e negativa. Como é que vai ficar, tá? Então vamos lá, né? Para outra coluna aqui. Então nós vamos aqui, olha. Então nós temos aqui o gráfico, tá? O gráfico aqui da posição, né? Posição versus o tempo. Então nós vamos ter o gráfico azul e o gráfico vermelho, né? O gráfico azul é dado por essa equação, né? 2 mais 2t. E o gráfico vermelho, né, é o gráfico 1 menos t. Então, você sabe que isso aqui é uma equação do primeiro grau, por quê? Porque, primeiro, tanto o gráfico azul quanto o vermelho são retas. Se são retas, é a função do primeiro grau, né, chamada função linear. Ou se você não tiver o gráfico, você tiver só a equação, basta olhar a maior potência dessa função. A maior potência da variável, no caso é t aqui, ela é elevada à primeira, que não aparece. Aqui também é a primeira, então é a função do primeiro grau ou linear, tá? Então olha só que interessante, né? Se você olhar o gráfico azul, né? Então aqui o eixo horizontal, o eixo das abscissas, né? O eixo do tempo. Aqui o eixo vertical ou o eixo das ordenadas, né? O valor da função x de t. Então olha só que interessante, se você olhar o gráfico azul, você pode pegar aqui, olha, por exemplo aqui, né, você pega 0, quanto é que vale em t igual a 0 a função azul? Vale 2, olha. E aí se você aumentar o tempo, 0,1, qual é o valor da função? Aqui, um pouco acima de 2, entre 2 e 3, né? Aí 0,2, você aumentou o valor de t. Qual é o valor da função? Aumentou também. 0,5, foi para 3. Então perceba, quando você aumenta o tempo, a função x de t,
Então, de 0 para 0,5, a função, o tempo aumentou. Então, o valor da função saiu de 2 para 3. A função também aumentou. Por sua vez, se eu diminuir o tempo, sair de 0,5 para 0, a função vai sair de 3 para 2. Então, perceba, quando você aumenta o tempo, a função aumenta, x de t. A função azul aqui, ó. Quando você diminui o tempo, a função x de t também diminui. Então, isso é uma característica de uma função que nós denominamos de função crescente. Tá? Então, a função azul é uma função crescente, ou, se preferir, ela é uma função cuja velocidade aqui, olha, o coeficiente angular ele é positivo, né? Então, quando o coeficiente angular ele é positivo, ó, mais 2, né, a função ela se caracteriza como uma função do tipo crescente. Quem faz o papel de mais 2 aqui é a velocidade, né? Se você comparar com a equação original, né, do sorvete, né, a função do MRU, né, a equação é x de t, né, posição final, posição inicial mais vt. Então, quem faz o papel de 2 aqui, olha, é a velocidade, t é o tempo, e posição inicial é 2. Tá? Então, se a função é crescente, o coeficiente angular ele é positivo, né? Ou seja, o gráfico tem inclinação para a direita. Tá? Por sua vez, se você pega o gráfico vermelho, né, e você analisa exatamente no mesmo trecho, quando o t é 0, a função é 1. E aí, quando o t for 0,25, a função diminuiu. Quando for 0,5, a função diminuiu mais ainda. Então, você está aumentando o tempo e o valor da função vermelha está diminuindo. Por sua vez, se você diminui o tempo, você vai ver que a função ela vai aumentando. Então, o comportamento da função vermelha, né, do gráfico da reta vermelha, é uma função que nós chamamos de função decrescente, ou seja, o coeficiente angular é negativo, ou se preferir, a velocidade é negativa, a velocidade do móvel, desse móvel aqui, que nós estamos falando aqui embaixo, né? Então, aqui esse camarada, esse móvel, né? Ele... Desculpa aqui que estou indo com muita rapidez. Então, esse móvel, né? Então, ele pode ter velocidade tanto positiva quanto negativa, né? Então, dependendo do valor da velocidade, se ela for positiva, eu vou ter uma função crescente, inclinação para a direita. Se a velocidade for negativa, eu vou ter uma função decrescente. O gráfico tem inclinação para a esquerda, tá? Então essa é a característica do MRU, né? O único gráfico que você tem do MRU, né, linear, é da posição versus o tempo. Ele pode ter inclinação para a direita ou para a esquerda, que satisfaz exatamente essas duas equações. Então, para você criar um gráfico, claro, você pode criar um gráfico de no mínimo duas maneiras distintas, né? Então, esse 2 aqui é onde, no gráfico azul, é onde o gráfico corta o eixo vertical. Já o gráfico vermelho, a mesma coisa. Esse 1 é onde o gráfico corta o eixo vertical. Está aqui, ó. E é como é que você encontra a chamada raiz da função, né? Então, a raiz da função é onde o gráfico corta o eixo horizontal. No caso, a raiz da função azul é menos 1 e a raiz da função do gráfico vermelho é 1. Como é que você encontra esses valores? Basta pegar a função igual a zero. Quando você iguala a zero, você vai encontrar para o gráfico azul um tempo igual a menos 1. Olha. Quando você pega esse resultado da função e iguala x de t a zero, você vai encontrar que t é 1. Ou seja, você vai encontrar a raiz da função. Então, lá na matemática, a gente aprende que essa função do primeiro grau, a raiz da função é dada pelo coeficiente menos b sobre a, né? Então, na matemática você tem que a função f de x é um ax mais b, né? Onde o ax, o a é a velocidade, x é o tempo, b é o x0 e f é o x, né? Final. Então, se você iguala isso a zero, você vai encontrar que o x é menos b sobre a, né? O b passa para lá com o sinal trocado e o a está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Isso é equivalente na cinemática, na física, dizer que você vai ter, se você iguala essa função a zero, você vai encontrar esse camarada da margem vai para o outro lado menos x0 e a velocidade está multiplicando, passa dividindo. Então, o tempo que você vai encontrar, esse tempo aqui, ele é dado pelo valor menos a posição inicial da tua função dividido pela velocidade. Essa velocidade pode ser positiva ou negativa. No caso azul, positiva, no caso do vermelho, negativa.
Aqui também. Então, se você pegar aqui o valor da posição inicial, aqui do gráfico vermelho, é x0, então vai ficar menos 1, e dividir pela velocidade, que é menos 1 também, menos 1 dividido por menos 1 vai dar 1, olha. Você encontra a raiz da função. Por sua vez, se você pegar o azul e aplicar essa ideia, quem é a posição inicial é 2, então fica menos 2 dividido por 2. Quanto é o tempo, quanto é a raiz? Menos 1. Está aqui, ó, encontrei. Tá? Então é dessa forma que você constrói um gráfico rapidamente. Basta olhar onde o gráfico corta o eixo, né? Construir uma função, desculpa, a partir do gráfico. Basta olhar onde o gráfico corta o eixo vertical. 2 é o valor da função aqui, ó, termo independente. 1, né? E a raiz da função você encontra aqui, olhando o gráfico, né? Esse valor é exatamente menos x0 sobre v. Aí você já tem quem é x0, você pode encontrar a velocidade, aí você vai montar a tua função. Ou você pode fazer, né, colocando valores. Então você vai assumir valores de tempo e vai obter, respectivamente, o valor de posição. Então você vai colecionando valores de tempo e vai obtendo valores de posição. Então você pode ter no mínimo 2 pontos. 2 pontos você tem como encontrar tanto x0 como v através de um sistema, né? Então você pode fazer isso dessa forma e obter esses resultados, né, da discussão aqui sobre o gráfico da função de primeiro grau, no caso do movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, continuando agora a análise, né, nós vamos passar agora para a próxima seção, que é avaliar agora o caso em que a força elástica depende da elongação, né, e da tensão versus a corrente, né, dada pela lei de Ohm. Tá? Então, nós temos aqui, né, a situação abordada. Então, do lado esquerdo, né, você tem um sistema mais simples, né, de vibração conhecido na física, sem atrito, claro. Você tem o chamado MHS, o sistema massa-mola, na horizontal, sem atrito, ideal. Então, uma massa M, a constante da mola K, e você puxa ou empurra a mola e depois solta esse sistema. O que vai acontecer com essa mola, se não tiver atrito, com esse bloco, desculpa, ele vai oscilar para a direita e para a esquerda, direita e esquerda, indefinidamente, tá? E aí, né? E aí é esse gráfico que eu vou analisar, né? Na segunda análise, né? Aqui no mesmo gráfico, eu vou analisar o circuito que eu estou chamando de circuito, onde tem uma tensão externa, uma chave e uma resistência. Né? Não tem capacitância aqui e não tem indutância. Somente uma fonte externa, né? Corrente contínua, e uma resistência R maiúscula aí, e uma chave que eu vou ligar e desligar, tá? Então essas são as duas situações que eu vou analisar aqui nesse gráfico, tá? Então o gráfico vermelho, ele é o chamado sistema do tipo MHS, onde né? Então você tem o eixo da ordenada e o eixo aqui das abscissas. Quem faz o papel aqui, no nosso caso aqui do sistema massa-mola, no eixo vertical, né? Você vai ter aqui, ó, o vermelho, né? Aqui vai ser a força, tá? Para o gráfico vermelho, e para o gráfico azul vai ser a tensão. Vermelho, aqui, ó, vermelho. Gráfico vertical, força elástica. Gráfico azul, tensão. Já no eixo horizontal, para o gráfico vermelho, você vai ter a elongação da mola. E para o gráfico azul você vai ter a corrente elétrica, tá? Então essa vai ser exatamente a dependência das funções que eu vou analisar tanto no eixo X quanto no eixo Y. Força versus a posição, eixo vertical, eixo horizontal. Tensão, eixo vertical, corrente, eixo horizontal, tá? Então quando você olha aqui de novo, né, uma função do primeiro grau, tensão versus corrente, força versus elongação. Aqui o termo independente, né, o chamado B da função do primeiro grau, né, aqui ó, o B é zero. Então a função do primeiro grau aqui lá da matemática fica só AX para esses dois casos que nós analisamos, né? Então essa aqui é um tipo de função, essa função que nós olhamos aqui é uma função do primeiro grau completa, tanto o gráfico vermelho quanto o azul. Já aqui você tem uma função do primeiro grau incompleta, ou chamada também função afim, né, onde o B é zero. Esse B aqui, ó, tá? Então aqui você tem, isso significa dizer o quê? Que o gráfico vai cortar a origem, né? Esse é onde o gráfico vai passar o eixo vertical, é na origem, né? Onde aqui não aparece
você soma mais zero, ou seja, aqui na origem, tanto o gráfico vermelho quanto o gráfico azul. Então, olhando agora o gráfico azul, né, você tem aqui a tensão versus a corrente. Então, quando você veja, aqui o gráfico horizontal é a corrente, então inicialmente quando a corrente é zero não tem tensão, né? Então se não tem corrente, não tem tensão. Aqui é a lei de Ohm, V igual a RI, né? R é a resistência e a corrente, aqui é a tensão aplicada no circuito elétrico. E aí quando você aumenta a corrente, você aumenta, né? Desculpa, se você aumenta a tensão no circuito, você vai ter um aumento de corrente aqui que vai passar. Então o circuito inicialmente ele está aberto, e aí quando você fecha a chave, vai circular aqui nesse circuito uma corrente elétrica, né? E aí se você aumentar essa tensão, né, da fonte externa, se você aumenta a tensão, essa corrente também vai aumentar proporcionalmente, né? Então se você vai ter um comportamento aqui de uma função, exatamente uma função do tipo linear e crescente, né? Se você aumenta a tensão aqui no eixo vertical, você vai aumentar a corrente no eixo horizontal, né? Aqui o R é positivo, né? Ele é positivo, então a inclinação do gráfico é para a direita, é uma reta que começa e inicia aqui na origem. Então aqui a resistência vale 3,5, né, ohm, corrente I, T é tensão medido em volt, né, e a corrente medida em ampere no SI. Já o gráfico vermelho, né, da força elástica, quem está aqui no papel de x0, né, é a posição de equilíbrio da mola. Então a mola tem uma posição de equilíbrio, e é quando você estica ou empurra ela, né, ou comprime ela, você vai alterar essa posição, né, final da mola. E essa variação de final da mola vai exatamente obedecer a essa função afim aqui, que é decrescente, né? Porque o nosso coeficiente angular aqui ele é negativo. Aqui no caso da tensão versus a corrente, né? Aqui é positivo. Então, positivo função crescente, aqui é negativo função decrescente. E aí, então, o bloco ele vai oscilar esquerda, direita em torno da posição de equilíbrio, ou seja, a nossa posição de equilíbrio aqui é zero. Então, o bloco de massa M ele vai oscilar direita, esquerda. Então, se você esticar o bloco aqui, se você esticar ele para uma posição meio metro e soltar ele, ó, então esse meio metro vai estar associado a um valor de... Desculpa, se você puxar a mola até 1 metro e soltar, né, esse valor está associado a uma força elástica de menos 1 newton, né? O valor em módulo é 1 newton, né? Esse menos significa que a força é contrária à elongação. Então a mola, né, ela vai voltando aqui, ó, o x vai diminuindo e o valor da força vai diminuindo. Quando a elongação é nula, você passa exatamente no ponto de equilíbrio da mola, a força é zero, e aí ela passa por inércia para o outro lado, né? Então você esticou e soltou, ela passa para o outro lado. E aí quando você passa para o outro lado, a elongação quando atingir menos 1 metro, né, do outro lado você vai ter também a força em newtons de 1 newton, né? Então o mesmo valor inicial aqui, se você não tem atrito, claro. Então esse sistema ele vai ficar oscilando indefinidamente aí, se não houver atrito, tá? Então esse é o sistema que a força restauradora, ou força elástica, obedece à chamada lei de Hooke. E aí a constante elástica aqui vale 1, para o caso gráfico em vermelho, né? Então K igual a 1, X é elongação, menos é uma função do tipo decrescente, e aqui uma função também afim, assim, tanto o azul quanto o vermelho são funções afins, onde a coeficiente B é zero, tá? Então essas duas situações, né, elas também aparecem na física e são funções do tipo do primeiro grau, né, a função linear. Falando agora de continuidade e limite lateral, né? Então agora, pessoal, nós vamos, né, recapitular, na verdade isso já foi falado na função constante, agora nós vamos abordar agora a função linear, né? Também o que é continuidade e limite lateral, né? Então, uma função, nós já vimos, né, que uma função ela é dita contínua quando você tem, né, o seguinte, né? Então, digamos que eu queira calcular, né, qual é o valor da tensão aqui, ó, o gráfico azul, o valor da tensão quando a corrente, desculpa, é 0,25. Então, quando você calcular o limite quando a corrente tender a esse ponto aqui, ó, aqui é meio, a metade é 1/4, 0,25. Quando você quiser calcular o limite da tensão quando a corrente
tender a 0,25, qual é o valor dessa função? Você vai obter quase 1, né? Um pouco abaixo de 1. Você vai obter 0,875 volt. Então, para uma corrente de 0,25, 1/4 de ampere, você vai ter uma tensão de 0,875 volt. No gráfico aqui azul, né? Ah, agora não, quero determinar qual é o valor da força elástica quando x for menos 1. Então, quando x for menos 1, tender a 1, então a força elástica ela vai tender a um valor 1 também, né? Então, também você pode calcular esses limites, né, em determinados pontos das funções lineares tranquilamente e obter o resultado, porque essa função ela é contínua em qualquer intervalo de tempo, desde menos infinito até mais infinito. Essas funções, né, no caso da tensão, no caso da tensão, né, ela é contínua, de 0 a mais infinito, né? Porque para cá ela não existe, né? Não existe corrente negativa. Já para a força elástica, você pode ter uma elongação desde menos a mais infinito. Claro, isso é um caso ideal. Nós sabemos que a constante elástica realmente ela tem um valor, né? A mola ela tem uma rigidez, né? Uma dureza, e aí se você ultrapassa muito, né? Se você pegar um arame de caderno e você esticar demais ele não volta à sua posição original. Você extrapolou o limite de elongação da mola. E aí ela perde a propriedade elástica, você não vai ter mais a mola original. Então, isso, claro, isso que eu estou falando de menos a mais infinito é um caso ideal. Então aqui, mas eu quero te dizer que a função linear, né, ela é uma função contínua em qualquer intervalo, desde menos a mais infinito, né? Então, se isso é verdade, né? Então você precisa calcular os limites laterais. Então bora analisar agora os limites laterais, não dessas funções de tensão corrente e força elástica em função da delongação. Mas bora analisar aqui no nosso caso mais simples, que é o MRU. Vou analisar tanto o gráfico azul quanto o gráfico vermelho. Analisar essas duas funções aqui, ó. 2 mais 2t e 1 menos t. Quando você fizer essa análise aqui do limite, né? Então eu vou calcular no gráfico azul o limite, né, da função 2 mais 2t. Então, quando é que eu sei que uma função é contínua? Quando o limite lateral naquele ponto, tanto à esquerda quanto à direita, eles forem iguais. Se eles forem iguais, esse limite lateral aqui naquele ponto, na função, se eles forem iguais, eu digo que a função é contínua. Caso contrário, se esses limites forem diferentes, a função não vai ser contínua, tá? Então, bora analisar aqui o limite de 0,5 à esquerda e 0,5 à direita do tempo para a função azul, né? Então, vou analisar aqui para a função azul, olha, no tempo, quando o tempo tende à esquerda, então você vai vir de 0 se aproximando pela esquerda de 0,5 para o tempo, gráfico azul. E depois eu vou me aproximar pela direita do tempo, tendendo a 0,5, você vai ver quanto é que vai dar o valor da função. Ele vai se aproximar de 3, tanto à esquerda quanto à direita. Então, quando eu me aproximo, esses valores vão tender a 3, logo a função ela vai ser contínua no tempo de 0,5 segundos, dando um valor de limite de 3 para o gráfico azul. Então, perceba lá aqui na tabela. Então, na tabela aqui, olha, o tempo, num tempo à esquerda, eu vou me aproximar. Então, 0,490, 0,495, 0,499, eu estou me aproximando de 0,5. No limite, ele vai tender esse valor. Olha. O valor preto do tempo, medido em segundos, à esquerda. Perceba que quando eu vou me aproximando pela esquerda do tempo 0,5, né? Olha o que acontece com a posição nesse gráfico aqui. Você vai pegar, né? Substituir esse valor. Tempo aqui. Quanto aqui dá? Você vai obter esse resultado. 2,980. Veja, quando você vai se aproximando do tempo 0,5, olha como a função final x de t, a ordenada, ela vai tendendo a 3, ó. 2,980, 90, 98. Então, quanto mais próximo você tiver à esquerda de 0,5,
perceba que o valor vai se aproximando cada vez mais de 3. Então, esse limite da esquerda aqui, ó, ele vai tender a 3. Por sua vez, o limite da direita, olha aqui a tabela embaixo. Então, de novo, eu vou tender pela direita o tempo de 0,5 e nós vamos ver que a função x de t ela vai se aproximar de 3. Olha. Então, eu estou do lado direito aqui. Ó. Então, eu vou me aproximar. Olha, 0,510, vou diminuindo. 505, 0,501. Então, estou me aproximando de 0,5 pela direita do tempo. Aqui, ó. Estou me aproximando, estou calculando esse limite. Aí eu pego esses valores de tempo e substituo aqui, ó, na função 2 mais 2t. E, consequentemente, eu vou obter o valor da função x de t. Então, perceba que quando você vai se aproximando pela direita, o tempo vai se aproximando de 0,5 e o valor da função vai se aproximando de 3, ó. 3.02, 3.01, 3.002, ou seja, você vai se aproximando de fato de 3. Então, isso significa dizer o quê? Que esses limites, quanto mais o intervalo for menor, que eu for pegando intervalos menores à esquerda e à direita, esses valores vão se aproximando cada vez mais de 3. Logo, a função no ponto 0,5 do gráfico 2 mais 2t, do gráfico azul, ela é uma função do tipo contínua, né? Aqui, ó. Então, a função é contínua no tempo 0,5, porque vai se aproximar de 3 para o gráfico azul. Agora, vamos olhar para a função decrescente, né, vermelha. Então, vou me aproximar à direita e à esquerda de menos 1, e você vai ver que o valor da função vai tender a 2, ó, no gráfico vermelho. Vamos olhar lá. Né? Vamos olhar aqui no gráfico vermelho o valor da função, como é que fica. Então, perceba, está aqui a função, vou calcular esse limite à esquerda e depois à direita. Então, vou pegar menos 1, olha, e vou me aproximar de menos 1 pela esquerda. Então, está aqui, ó. O valor vai se aproximando de 1 no limite. Por sua vez, se você pega esse resultado e substitui na função, o valor desse limite ele vai se aproximar de 2. Olha, olha aqui, 2.010, 0,5, 0,1. Olha. Se aproxima de 2. Agora eu vou fazer a mesma coisa para esse limite, à direita. Então o tempo aqui, ó, o tempo à direita, você vai se aproximando de 1 pela direita. Então dá esse valor, olha, depois esse, você está se aproximando de menos 1, né, no limite. E aí o valor da função vai se aproximando de quanto? De 2, olha. Então, de fato, assim como o gráfico azul, o gráfico vermelho, também o limite lateral à esquerda e à direita, na função no tempo menos 1, ele vai tender a 2, ou seja, a função é contínua aqui para o gráfico vermelho. Ela é contínua em menos 1, você calcula os limites laterais de menos 1 à esquerda e à direita, isso vai tender a 2. Isso é o critério para a função ser contínua, e o tempo aqui, né? Tendendo à direita e à esquerda de 0,5 do gráfico azul, o resultado vai tender a 3. Então é dessa forma que você identifica se uma função do primeiro grau ela é contínua num determinado ponto. Você calcula o limite à esquerda e à direita daquele ponto e se eles forem iguais, a função é dita contínua nesse ponto. Tá certo? Então para fechar aqui essa página, né, vamos para a seguinte e aí nós encerramos. Né? Então logo a função x de t, 2 mais 2t é contínua no ponto tempo 0,5 segundos, e também ela é contínua para o gráfico vermelho, né? 1 menos t em t igual a menos 1 segundos. Tá? Agora nós vamos falar agora da descontinuidades em função de mau comportamento, e aí nós encerramos a aula de hoje. Tá? Então é o que eu chamo de saltos e bicos, né? Entre aspas. Então veremos a seguir algumas situações físicas que apresentam descontinuidade em alguns instantes de tempo. Então quando você pega uma bola e joga ela na direção de uma parede vertical, essa bola aqui ela está andando horizontalmente, sem atrito, então ela está indo com uma velocidade constante de 4 metros por segundo, então ela obedece o chamado MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, que nós já falamos na aula de hoje, né, no início desse vídeo. Né? Aqui a parede está numa posição x igual a 2 metros, eu chamo isso de aplicação 1. Né? De novo aqui um desenho aqui, personalizado aí para o material, tá? E aí, então, como é que você representa esse gráfico da velocidade versus o tempo, se essa aplicação aqui, né,
é um caso de MRU, né? Lembrando que a colisão aqui com a parede ela vai ser elástica, tá? Não vai ter perda de energia e não tem atrito, tá? Então a velocidade, ela é o gráfico aqui, ó, verde, ela vem com uma velocidade positiva para a direita, de 4 metros por segundo, olha, no SI. E aí quando ela vem, ela é contínua, de menos infinito até um determinado instante de tempo, né? Então você tem um gráfico velocidade versus tempo, é um gráfico onde a velocidade é constante, né? Uma função constante aqui de menos infinito até esse ponto. E aí depois que colide com a parede e volta a bola, ela, já que a colisão é elástica, né? Então ela volta com a mesma velocidade, ela vai voltar com uma velocidade, se ela chega com 4, ela sai também com 4, só que negativo. Então ela chega com 4 e volta com menos 4. Então, de novo, o gráfico é uma função constante, né? Desse intervalo até mais infinito, ela é contínua. Porém, no instante da colisão, ocorreu uma descontinuidade da velocidade. Então, a velocidade, o objeto vinha com 4, a bola, bate na parede, e para ele inverter o sentido do movimento, ele tem que parar. A bola tem que parar. Ela para e volta. Então, essa mudança brusca de velocidade de 4 para 0 e de 0 para 4, de menos 4, né, que ela vai voltar com menos 4, isso é uma característica que pode ser comparada no nosso contexto aqui com a descontinuidade, né? Então a colisão da bola com a parede gera uma descontinuidade da função velocidade versus o tempo, tá? E aí esse instante de colisão aqui com a parede ocorreu no instante 0,25 segundos ou 1/4 de segundo, né? Aqui nossa análise, né? Então isso é uma colisão elástica na parede que está sendo analisada no gráfico velocidade versus o tempo. E aí, pessoal, como é que você enxerga, né? Então, na velocidade versus o tempo, você enxerga que a função ela não é contínua aqui, olha, em t igual a 0,25. Se você calcular qualquer instante à esquerda e à direita de 0,25, a função ela vai ser contínua. A função da velocidade, que é uma função constante. Porém, se você calcular aqui o limite, né, lateral da função verde da função magenta no tempo de 0,25, você vai ver que o limite lateral pela direita de 0,25, o resultado vai tender a menos 4, e pela esquerda o resultado vai tender a 4. Então 4 não é igual a menos 4, esses limites laterais são diferentes, logo a função não é contínua em 0,25, ela apresenta saltos, que nós chamamos, ou também denominado de descontinuidade. Então essa descontinuidade na velocidade nesse instante reflete o quê? A velocidade ela é a variação da posição no tempo, no ensino médio, né? Ou, né, na graduação nós aprendemos, né, que ela é a derivada da posição no tempo. Nós não falamos de derivada, mas já estou adiantando. Então significa dizer que se há uma descontinuidade da velocidade é porque a função x de t que gera essa função apresenta um mau comportamento. E que mau comportamento é esse, né? Nós chamamos no cálculo, né, de a função apresenta um bico, né? Ela não é unívoca se você calcular a derivada à esquerda e à direita desse ponto, 0,25. Então perceba o gráfico agora embaixo dessa situação, né? Então a bola ela vem de menos infinito até esse instante, depois colide com a parede 0,25 e volta com a mesma velocidade se a colisão é elástica. Então, de novo, o gráfico verde aqui vem aqui, olha, a função é positiva, então o gráfico da posição versus o tempo, a velocidade é positiva, então é uma função do tipo crescente, né, uma reta, lembra, né, vimos hoje, né, uma reta com inclinação para a direita, passando aqui em 1, olha, velocidade 4 e o tempo t aqui, ó. Então a equação do sorvete, né, o x de t igual a x0 mais vt, x0 é 1, v é a velocidade 4 e t é o tempo, é dado pelo gráfico verde. Já o gráfico magenta aqui da velocidade é gerado por uma variação de posição no tempo aqui, ó, essa inclinação aqui, ó. Então, a velocidade aqui é negativa, então a função x no tempo é decrescente, inclinação dela para a esquerda. E aí são retas. São retas que se encontram exatamente em t igual a 0,25. Então a função ela é contínua, x de t, ao longo, né, desde menos infinito até esse ponto aqui, ó, 0,25,
E também é contínua de 0,25 até mais infinito, para o gráfico magenta, né? Então aqui a velocidade é menos 4, olha. E esse gráfico, se você continuar ele vai passar aqui em cima num ponto que é 3, ó, positivo. 3 está aqui, 2 está aqui e 1 está aqui embaixo. Então o gráfico do MRU lembra que é x0 mais vt, x0 é 3, velocidade é menos 4, aqui x0 é 1 e a velocidade é 4. Então esse gráfico, a função é contínua x de t em 0,25, onde ocorre a colisão. Se você calcular aqui, colocar 1/4, quando o tempo for 0,25, aqui, ó, quando for 1/4, 4 dividido por 4 vai dar 1, 3 menos 1 vai dar 2. Tá aqui, ó. Quando o tempo for 0,25, quanto é que dá a função? 2. Quando o tempo aqui for 0,25, vai dar 1/4. 1/4 sobre 4 dá 1, 1 mais 1 vai dar 2. Também é 2. Então a função ela é contínua. Se você calcular o limite à esquerda e à direita lateralmente, à esquerda e à direita 0,25 da função x de t, o limite lateral em t igual a 0,25, a função ela é contínua. Porém, se você calcular a reta tangente à esquerda e a reta tangente à direita desse ponto, você vai ver que a reta tangente à esquerda é essa linha aqui, ó. E a reta tangente à direita é essa linha. Então essa reta magenta não é igual à reta verde. Então as derivadas à esquerda e à direita, né, os limites, né, da derivada nesse ponto são divergentes, não são unívocos. Então a função apresenta um bico aqui. Então a função, apesar de ser contínua em 0,25, onde ocorre a colisão da bola com a parede, ela não é diferenciável, né? Nós vamos falar disso ainda. Então é aquilo que os livros de cálculo colocam, né? Toda função contínua nem sempre é diferenciável. Porém, o inverso é verdadeiro. Toda função diferenciável num ponto, ela é contínua no mesmo ponto, né? Então, aqui você percebe que a função é descontínua para a velocidade no tempo no instante 1/4 segundo, 1/4, né? Então ela é descontínua na velocidade, porém ela é contínua na posição nesse mesmo instante. E aí ela apresenta um bico, então ela é contínua, mas ela não é diferenciável à esquerda e à direita desse ponto, né? Então então como você vai ter que derivar a posição no tempo exatamente nesse bico aqui, ó, e ela não é diferenciável, ela vai apresentar uma descontinuidade nesse ponto aqui, ó. Então, o mau comportamento da função, quando você aplicar a derivada em x de t, que é exatamente no bico, né, vai gerar uma descontinuidade na velocidade, né? Então, é dessa forma que você enxerga e analisa essas situações de descontinuidade, no caso aqui do MRU, né, de uma bola colidindo com uma parede, uma colisão do tipo elástica, né? E a colisão ocorre exatamente quando x é 2, ó. Exatamente quando x é 2 aqui em cima, num tempo de 0,25, tá? Agora vamos passar aqui para a próxima aplicação, né? Uma aplicação agora de queda livre. Então vamos continuar lendo aqui. Então, uma função descontínua, né, ou que apresenta salto da velocidade v de t no instante t 0,25 segundos, é gerada como mau comportamento em x de t. Então, x de t apresenta um bico. Sua derivada não é unívoca em t igual a 1/4 segundo, apesar de ser contínua nesse ponto, né? Por fim, a última aplicação da aula de hoje é a queda livre vertical chuva, né? Então, de novo, aqui uma imagem personalizada aí para o material. Então, se você tem chuvas caindo, né, de uma determinada altura, você sabe que inicialmente a aceleração, né, você pode dizer que a aceleração dessa gota de chuva é 0, e aí quando ela começa a cair em queda livre vertical, ela vai adquirir uma aceleração que é a da gravidade, que é constante, né, 9,8 metros por segundo ao quadrado aproximadamente. Isso é a aplicação 2 que nós vamos fazer. E aí, inicialmente, a gota tem velocidade inicial igual a 0 metro por segundo. E aí você tem o chamado MRUV, né, o movimento retilíneo uniforme, onde você vai ter aqui, né, a variação do tempo, a aceleração variando o tempo é ΔV sobre ΔT, né? E aí a equação que essa gota vai descrever com o passar do tempo é uma equação que a gente chama de sorvetão, né? Aqui, olha. É a posição final, a posição inicial, a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2.
eu posso representar esse S, a posição, como sendo x de t, é exatamente equivalente. E aí o que vai ser interessante, né, é que o que é constante aqui, né? O que é constante aqui nessa queda é a aceleração. Então, se a aceleração é igual, então o objeto vai percorrer variações de velocidades iguais em tempos iguais. Então, no MRU, quando eu expliquei aqui do carrinho, né, o carrinho ele vai percorrer o quê? A velocidade é constante, então ele vai percorrer variações de espaços iguais em tempos iguais. Essa razão gera uma velocidade constante. Já para o nosso caso aqui, né, do MRUV, você vai ter aceleração constante. Então significa dizer que a gota de chuva vai variar sua velocidade igual em tempo igual. E isso vai gerar uma aceleração constante, né? Então, basicamente aqui, né, a gota vai percorrer aqui o espaço em função do tempo. A variação de espaço aqui vai obedecer uma PA, né? Uma PA de números ímpares, né? Variação de comprimento 1, de altura 3, 5, 7 e assim por diante, né? Então, de novo, aqui os relógios personalizados aqui para dar uma legitimidade para o material aqui, né? Nesse caso. Então, nós vamos analisar aqui, né, na queda livre da chuva, tanto a aceleração quanto a velocidade, né? Então, vamos lá olhar os gráficos aqui, né? Então, é a queda livre vertical. Então, inicialmente, a aceleração da gota até t igual a zero é zero. A gota não caiu da chuva ainda. E aí, quando ela sai da nuvem e começa a cair, ela cai com uma aceleração constante de 9,8. E aí, ela atinge o solo num instante de 1, né? 1 vezes 10, né? 10 é o fator de escala que está no eixo do tempo aqui, né? Então, você tem aceleração vertical e tempo horizontal. Então, por um tempo de 10 segundos, a gota de chuva vinha, né? Ela não tinha caído ainda, estava aceleração igual a zero, né? Estou, claro, desprezando o atrito aqui, né? O caso ideal. E aí você tem aqui, olha, a aceleração é constante, e aí no tempo igual a 10 segundos, a gota atinge o solo, e aí quando ela atinge, a sua aceleração vai a zero. Então, à esquerda aqui, à direita, né? A aceleração é nula. Nesse trecho, a aceleração é 9,8. E aqui é zero, antes da gota cair da nuvem. Aqui a função é contínua, de menos infinito até zero. No intervalo aberto de 0 a 1, ela é contínua também. E aberto de 1 até mais infinito, também é contínua. Só que ela apresenta descontinuidade em t igual a 0 e em t igual a 10 segundos. Porque se você calcular o limite lateral à esquerda e à direita, a esquerda vai dar 0, a direita vai dar 9,8. São diferentes. Então, se o limite lateral em t igual a 0 é diferente, então a função não é contínua. De novo, também aqui em 1. Se você calcula o limite lateral à esquerda e à direita de 1, a esquerda dá 9,8 e a direita vai dar 0. São diferentes, não é contínua. E aí, essa descontinuidade na função da aceleração no tempo, você sabe que a aceleração é a variação de velocidade no tempo, ou, como veremos adiante, que é a derivada da velocidade no tempo. Então, se há uma descontinuidade na aceleração, é porque a velocidade tem um mau comportamento. E aí, quando você vai plotar o gráfico da velocidade no tempo, para esse caso de queda livre vertical, você vai ter aqui, ó, antes da gota cair da chuva, que está na nuvem, ela tem uma velocidade zero. E depois que ela sai da nuvem, ela começa a aumentar a sua velocidade positivamente, né? Aqui a gota da chuva, a orientação, né? Ela cai com o eixo positivo, vertical para baixo. Né? Para cima é negativo e para baixo é positivo, né? Só olhar aqui o valor da gravidade, que está positivo. 9,8 positivo. Então aqui o gráfico da equação, né, do MRUV, né, da velocidade versus o tempo, é uma equação aqui, né? V de t é V0 mais AT, e a velocidade inicial, se a queda livre, é zero. Então só é uma função do tipo afim, né? A aceleração vale 9,8 vezes o tempo. Então é uma equação linear, olha, do primeiro grau. Aqui a aceleração é constante, o que gera aceleração é a velocidade. Então é uma velocidade linear, uma equação do primeiro grau. Está aqui, ó. Então era zero e passa a ser linear a partir de zero. Então perceba que aonde gerou uma descontinuidade na aceleração aqui em t igual a zero, a função ela é contínua em t igual a zero para a velocidade versus o tempo.
porém ela não é diferenciável. A derivada à esquerda e à direita não são idênticas, né? Essa reta não é idêntica a essa reta aqui, ó. Então, em t igual a zero, a inclinação da reta, né, à direita e à esquerda é diferente. Então, a função, apesar de ser contínua da velocidade no tempo em t igual a zero, ela gera uma descontinuidade na aceleração nesse instante. E aí isso também acontece quando a gota de chuva atinge o solo. Quando ela atinge um solo em 10 segundos, olha, ela saiu de 9,8 e foi para zero. A velocidade que estava em 98 metros por segundo atingiu zero aqui. Quando atinge o solo, ela vai a zero. Então, à esquerda o gráfico é nulo, e a direita é nulo, o gráfico da gota de chuva. E à direita, esse gráfico aqui, ó, vale 9,8t. E aqui vale zero. Tá? Claro, a gota de chuva não vai atingir 98 metros por segundo. Né? Tem que levar em conta o efeito da resistência do ar. Esse efeito da resistência do ar vai reduzir bastante o valor da velocidade, né, quando ela atingir a nossa cabeça. Senão seria perigoso tomar banho de chuva, né? Ou andar de carro, de bicicleta, seria perigoso. Tá? Então aqui é um caso ideal. Então perceba que a descontinuidade na função da aceleração é gerada, né, porque a função que gera a aceleração, que é a velocidade, tem um mau comportamento nesse ponto. Né? Então a função descontínua, salto da aceleração, né, no instante t igual a zero, é gerada com mau comportamento de v de t, a função com bico, né, em t igual a zero. Sua derivada não é unívoca no instante inicial, né, em t igual a zero, apesar de ser contínua nesse ponto. Né? Aquilo que eu falo, né, a função ela é contínua em t igual a zero, mas ela não é diferenciável. Então ela tem um mau comportamento, ela tem uma descontinuidade. Entretanto, se a função for diferenciável num ponto, né, então significa dizer que ela também vai ser contínua. Tá? Então, uma possível solução na descontinuidade, tanto de V quanto de A, então nós vimos que a descontinuidade na velocidade no tempo e a descontinuidade na aceleração no tempo foi gerada por quê? Né? Ela foi gerada porque as funções velocidade, a velocidade que gera a aceleração, e a velocidade e a posição que gera a velocidade, essas funções, né, v de t e x de t, elas variam bruscamente nesses pontos. E essa variação brusca nessas funções geradoras x e v acabam contribuindo para você criar descontinuidade nas funções. Então, uma possível solução para esses problemas, quando você for resolver problema na física, que em geral ocorre variações muito bruscas das funções que vão gerar outras variáveis físicas, é fundamental que essa transição seja suave, né? Ou a função bem comportada, né? Que apresenta que seja contínua, que seja diferenciável, né? Então essas funções geradoras elas precisam ser suaves, né? Nesses instantes, né? Principalmente nos instantes 0,25 segundos, no caso da velocidade versus o tempo, né? A colisão da bolinha com a parede, e no caso t igual a zero da gota de chuva caindo de uma nuvem a uma certa altura. Tá certo? Eu peço aí para você, se você gostou desse conteúdo, né, que você compartilhe, né, inscreva-se no canal, né, ative as notificações, o sininho, né, dê o like, dê o gostei, porque isso ajuda e nos motiva cada vez mais a criar conteúdos de qualidade, tá? Espero que todos que tenham assistido esse conteúdo tenham gostado, né? E provavelmente eu vou fazer aí lives, né, para tirar dúvidas desses conteúdos e tudo mais, tá certo? Até mais, pessoal, e bons estudos!